De volta ao programa Amigos da Oração. Hoje é o dia para você se tornar um amigo da oração. Inscreva-se no ministério, os contatos estão aí. Quero começar a orar por você aí hoje ainda, juntamente com intercessores. Eu sei que o Senhor nosso Deus tem obras a fazer em sua vida, coisas grandes que só Deus faz através da oração sincera, oração despretensiosa, oração que não é de barganha, mas oração de adoração, oração de filho, oração de servo. Olha, antes do comentário bíblico, eu quero chamar o nosso quadro Em Defesa da Fé. Em nosso quadro Em Defesa da Fé, hoje, eu quero falar sobre essa questão dos atos proféticos. Nós ouvimos falar sobre ato profético nestes dias no Brasil. E algumas pessoas perguntam se ato profético é bíblico, qual o fundamento disso, para que serve, etc. Olha, o ato profético, o nome já diz, é o ato de uma profecia ou proferido por um profeta. Nós encontramos muito no Antigo Testamento, são figuras proféticas. No Novo Testamento nós achamos também, mas sempre relacionados com o exercício do ministério profético. Assim nós achamos, por exemplo, um jovem chamado Ágabo, que quando Paulo está em Cesareia, ele chega, pega as cintas que eram de Paulo, ele próprio, o profeta, se ata pés e mãos com aquela cinta e depois diz, assim diz o Espírito, do modo como eu fiz com esta cinta, farão com o dono dela. Aí nós temos claramente um ato profético. Agora, um ato profético de natureza política no Brasil não vai resolver a questão do Brasil. Porque, na verdade, nós não precisamos andar nem falar. Nós temos demais igrejas no Brasil e preletores no Brasil. Nós estamos precisando de obras. Os evangélicos, eles são muito críticos quanto à questão de obras, mas olhe, se há uma coisa que nós estamos precisando evidenciar nestes dias, não é a fé, não. Nós estamos precisamos evidenciar as obras. Pastores precisam ser honestos e ensinar a honestidade para os membros de suas igrejas. O Brasil não vai mudar com pastores marchando sobre Brasília, proclamando que o Brasil é de Jesus. Isso não leva a nada, não tem eficácia alguma. O que pode mudar o Brasil é quando cada pastor, cada cristão no Brasil for de fato luz, inclusive os parlamentares evangélicos. Eu vou chamar para você agora o nosso comentário bíblico. Em nosso comentário bíblico de hoje, a leitura está no Evangelho de João, capítulo número 8, o verso 1 até o de número 9. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo e todo o povo vinha com ele e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio disseram-lhe, Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Isso diziam eles, tentando para que tivesse de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes, aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a começar pelos mais velhos até ao último. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Ainda o próximo versículo, que é o 10, endireitando-se Jesus e não vendo ninguém, mais do que a mulher disse-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E o verso 11, e ela disse, ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus, nem eu também te condeno, vai-te e não peques mais. Olha, é um texto
extraordinário da Bíblia. Nos fala da figura de uma mulher, mas nos mostra, sobretudo, o perfil de Jesus. Você sabe que a mulher oriental sempre foi e ainda é, em alguns países, bastante discriminada. E aqui, uma mulher, ela é trazida até Jesus pela manhã cedo e ela vem manietada, possivelmente, ela vem conduzida. E a Bíblia diz que trouxeram a ela fariseus e escribas, colocaram-na de pé, em uma roda formada ali, no centro, colocaram a mulher e disseram a Jesus: esta mulher foi apanhada em flagrante adultério. E a lei de Moisés é clara, que mulheres assim devem ser apedrejadas, tu, pois, o que dizes? Bem, Jesus, se fosse uma pessoa que não tivesse segurança de sua missão, talvez balançasse, porque a cena era uma cena muito grave. A mulher era indefesa. Quando algumas pessoas medíocres estão diante de uma pessoa indefesa, não pensam duas vezes em discriminar, segregar, descartar a pessoa indefesa em prol de um interesse maior, de uma pessoa que queiram, por exemplo, honrar. Mas Jesus é essa pessoa extremamente sensível, coerente e que sabe lidar com as massas, mas ao mesmo tempo ele é aquela pessoa que olha para a individualidade. Jesus é alguém que compra a briga, literalmente, com uma multidão por causa de uma única pessoa, pecadora, e ainda uma mulher, segundo aqui o relato, apanhada em flagrante adultério. Bem, é claro que existem coisas neste episódio que não estão nas linhas deste texto, e muitas que nós não sabemos, mas Jesus, que tinha a visão perfeita, sabia, tinha uma visão plena sobre aquela cena que se desenhava diante dele. No direito nós temos a figura do flagrante preparado, é quando alguém induz o outro a cometer um crime. Por exemplo, um patrão desconfiando que o empregado o furta, então prepara uma isca e então dá-lhe este flagrante preparado. Perante o direito, isso tem um peso menor de que um flagrante verdadeiro. Nós não sabemos se este flagrante foi preparado, mas nós sabemos que a pessoa a quem foi apresentada esta mulher em flagrante adultério era o Filho de Deus, uma pessoa extremamente preparada, ele sim, preparado para lidar com essa questão. Jesus, quando está diante dessa acusação tão séria, ele estende o olhar não apenas para a mulher. Jesus é uma pessoa que ele enxerga o contexto. E a leitura que Jesus faz é sempre contextualizada. Em nosso favor e, se for preciso, contra nós, mas sempre contextualizada. Ele sabia perfeitamente a vida daquela mulher, mas sabia que aqueles homens, na verdade, estavam tentando encontrá-lo em falha. Na verdade, a mulher estava servindo de um flagrante preparado, aqui sim, verdadeiramente, para o Jesus, para o próprio Jesus. Porque se Jesus desse uma resposta que desfizesse da lei de Moisés, então ele estaria flagrantemente cometendo um delito contra essa lei mosaica. Mas Jesus quer resolver essa questão de um modo que ele não precise mandar ninguém ir embora. Ele não precisa acusar mais ninguém. Já há uma mulher ali sendo acusada, já há muita acusação. Então Jesus diz o seguinte: depois da palavra dele, Jesus então começa a escrever, diz a Bíblia primeiro no chão. Ele está escrevendo, ele não está dando atenção. É aquele tempo que Deus dá ao hipócrita
para que ele se converta e deixe a vida alheia. Mas eles não perceberam o tempo que foi dado e insistiram, demandando Jesus a uma resposta. Como insistissem, perguntando-lhe, Jesus então os respondeu para eles dentro da lei mosaica. Jesus disse: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. E aí ele está sendo realmente um intérprete da lei, um doutor na lei, Jesus. Porque na lei de Moisés, aquele que flagrava uma mulher em adultério tinha o direito de começar a execução. Era-lhe dada a prerrogativa de apanhar a primeira pedra para começar o apedrejamento. Jesus, então, estende esse direito, ele lembra esse direito e ele diz agora que a condição não é simplesmente ter flagrado em adultério, mas aquele que está sem pecado, acusando o outro, então está autorizado pela lei de Moisés a começar a execução apanhando a primeira pedra. A Bíblia diz que o resultado disto foi que, um a um, começaram a se afastar, a começar aqui pelos mais velhos. Eu acho incrível isso, que os mais velhos são os primeiros a sair. E a única explicação que eu encontro para isto é que eles deviam ter mais pecados, porque, na verdade, o nosso tempo cronológico de cristãos não é, se nós não soubermos conduzi-lo com sabedoria diante de Deus, não é para nós um sinônimo de maturidade, de espiritualidade. Pelo contrário, cronologicamente, quem vive mais, peca mais. Se nós considerarmos do ponto de vista cumulativo, então uma pessoa que vive já enquanto adulto tem mais pecado que um jovem. Isto é interessante, é muito interessante. Você olha, por exemplo, anciãos em algumas igrejas, em alguns lugares, e você espera que, não só na igreja, mas de um modo geral na sociedade, você espera que anciãos sejam pessoas mais sensatas, mais centradas, mais serenas, mas impressionante que você vai encontrar algumas pessoas no final da vida tão rancorosas, tão cheias de mágoas, tão amargas, sem fé, incrédulas, murmuradoras, maldizentes. E alguns jovens estão sorrindo, os jovens estão brincando, os jovens parecem então que estão mais abertos à operação de Deus e assim, cumulativamente, têm mais condições de serem salvos. Isso é muito interessante. Todos se foram, ficou apenas Jesus e a mulher. Jesus, na verdade, estava cabisbaixo, ele também não confronta as pessoas. Ele disse a palavra e baixou a cabeça e deixou que eles próprios, examinando as suas consciências, tomassem a decisão. E a Bíblia diz que todos foram embora. Ficou só Jesus e a mulher. Então Jesus perguntou: mulher, cadê os teus acusadores? Ninguém te condenou? Ela responde: ninguém. Jesus disse: nem eu também te condeno, vai e não peques mais. Olhe, de toda esta palavra, o final para nós é de grande importância. É que perante a vida com Deus, a cada dia, nós devemos primar por isto, para viver em santificação e não pecarmos mais. Mas se pecarmos, temos da parte de Deus um advogado que é Jesus. A gente vai ao intervalo e volta já.